Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui realmente falaremos sobre deformação de formações rochosas. Um tema importante e que verão. Ambos envolvidos em si, com as características da formação rochosa, que vem a ser a fragilidade ou a ductilidade, dependerá dos casos, melhor explicarei. E por fim, o que os geólogos têm em mente ao verem as dobras e falhas. Então vamos lá. A princípio, é importante já vermos os exemplos ao redor do mundo, com base nesse primeiro tópico, que são os fatores que influenciam. Olha, a princípio é bom sempre dizer, ressaltar o seguinte, salientar o seguinte: graças às dinâmicas entre as tectônicas de placa, entre as placas tectônicas, a dinâmica entre as placas tectônicas, estas que convergem, divergem e transcorrem de certa maneira transformantes, ou seja, vão um assim e outro assim. Graças a essa dinâmica é que coisas como essas acontecem, desde a dobra, desde a ruptura, a falha, até a dobra também. Mas vamos lá, os fatores que influenciam que acabam por acontecer isso daqui. Eu sei que o primeiro culpado é esse daqui, o que tem mais culpa, mas será que as formações rochosas também não têm certos fatores, não? Tem. Tanto é que está aqui. É a dureza da rocha, a orientação da aplicação de força, 3 possíveis, e condições físicas, pressão e temperatura, durante a deformação. Destes exemplos que eu trouxe aqui, este daqui é brasileiro. Acontece aqui no Nordeste e nele podem ver o seguinte. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vejam que em meio a uma formação de xisto, se eu não me engano, este veio de quartzo está claramente dobrado. E lembrando, quartzo, um mineral, dureza bastante duro, dureza 7 na escala de mols. Ele não é mamão com açúcar não, para realmente dobrar. Então, o que é que isso daqui indica? Indica realmente a presença de que no passado houve a colisão entre essa parte daqui com essa parte de cá. Ou melhor, uma aplicação de força no sentido convergente uma à outra. Mas continuando. Aqui foi muito forte. Aqui, tanto esse exemplo quanto esse acontecem em formações rochosas sedimentares. E as formações rochosas sedimentares, ou melhor dizendo, as rochas sedimentares, em comparação com as rochas ígneas e metamórficas, possuem, de certa maneira, uma plasticidade maior, pois são menos duras, por assim se dizer, de maneira que, quando comprimidas, igual esse exemplo aqui, possuem mais facilidade para então dobrar-se. Aqui realmente é uma dobra muito bonita, mas quando expandidas, esticadas, acabam por fraturar-se em si, né? Não que eu esteja indicando que aqui foi por causa disso, mas estou indicando um fato que acontece com as rochas sedimentares, quando comprimidas ou quando esticadas, por assim se dizer. Sejam essas por forças divergentes ou convergentes. Aí, deixa eu ver. É isso. Sobre falhamento e dobramento, fragilidade e ductilidade. Uma formação rochosa não é porque na camada mais externa aqui da Terra, quando nós aplicamos uma certa força nela, ela se quebra
se fratura, por assim dizer, isso vai ser sempre uma característica dela. Essa rocha aqui, sempre, se eu aplicar força, ela vai fraturar. Não. Depende de mais coisas do que isso. Depende da condição do local em que ela está. Exemplo, aqui na superfície, a temperatura e pressão é muito menor. Eu vou botar até aqui TP. A temperatura e pressão aqui na superfície é muito melhor do que se tivesse dentro, ou melhor, a altas profundidades, a elevadas profundidades. Este mesmo mineral a grandes profundidades, onde a nossa temperatura e pressão é muito mais elevada, acaba por então ter uma resistência maior ao dobramento, à ductilidade, ou acaba por ter uma resistência maior ao falhamento e conservar-se em si, o seu corpo como um todo, e preferindo, na maioria das vezes, dobrar-se a fraturar-se. Um exemplo é o mármore, uma rocha metamórfica que aqui ela foi comprimida sob condições que representam a crosta superior, e quando aconteceu isso, ela foi fraturada. Podem perceber aqui, fraturada. Já essa mesma não, mas a amostra de mesma matéria, ou seja, o mármore, quando comprimida em condições que representam a crosta mais profunda, ela deformou-se suavemente, indicando que o mármore é dúctil em profundidades maiores. Olha a curva, olha a barriguinha, entende? Isso é importante, por quê? Porque é importante eu saber que o mármore a altas profundidades, por assim dizer, é dúctil, enquanto a elevações mais perto, mais próximas da crosta, é frágil. Por que é importante saber disso? Porque, por exemplo, esse mesmo corpo aqui de mármore, finge que aqui é um corpo de mármore, com o passar do tempo, com o agir do intemperismo, quando ele vir para a superfície, ó, o intemperismo está aqui, está tirando tudo isso daqui. Agora a nova superfície é aqui, ó. E o mármore, o corpo em si, de mineral da formação, está exposto. O geólogo está agora andando aqui. Quando ele vê essa formação e vê que aquele quartzo, oh meu Deus, aquele mármore, aquele grande formação de mármore ali, formação rochosa, está dúctil, ele já teria então um novo cogitar, um novo criação de teoria, estaria cucando novas ideias para que explicasse aquela formação e, claro, viabilizar, se possível, as informações. Como assim viabilizar financeiramente? Extrair informações valiosas. Se esse mármore está aqui hoje, está do jeito que está, se ele está dúctil agora, isso é porque aqui já foi grandes profundidades no passado. Profundidades estas que são favoráveis à formação de determinados minerais de valor econômico, tipo granada. Enfim, tudo depende do estudo, da análise de cada caso. Mas informações como essa são importantes. O último tópico, né, que é o que os geólogos têm em mente ao verem dobras e falhas. É o seguinte, não é segredo não. Inclusive agora vocês, meus caros, também terão em mente que eles sabem, como eu acabei de dizer, que uma mesma rocha pode ser frágil em profundidades pequenas e dúctil nas profundidades da crosta. E o metamorfismo geralmente é acompanhado de deformação dúctil. É interessante isso, é interessante mesmo. Agora, o segundo ponto, mas também não menos importante. O tipo de rocha afeta a deformação. O tipo de rocha afeta a deformação. Não é toda formação rochosa que quando for estirada, estendida, suportará, não.
Não. Geralmente as formações rochosas sedimentares, elas, como eu disse, elas tendem a fraturar-se e sofrer uma falha. Continuando. Terceiro item. Uma formação rochosa que se comporta como material dúctil quando deformada lentamente pode se comportar como material frágil quando deformada mais rapidamente. É tipo a massinha de modelar de uma criança. Aquela massinha de modelar, quando amassada lentamente, ela deforma-se. Tanto é que ela deforma-se, fica amassadinha velha. Mas tente ficar esticando ela, deformando ela demais e rápido. É nítido que ela acaba por torar. Da mesma forma é as formações rochosas. Interessante, né? Aí continuando. As rochas quebram-se com mais facilidade quando sujeitas às forças extensionais do que quando sujeitas às forças de compressão. Ou seja, aqui ele já expandiu. O que eu estava falando das formações rochosas sedimentares, aqui ele já realmente botou formações rochosas. As rochas como um todo, né? Ele não especificou. E enfim, é isso. Obrigado por assistirem a este vídeo. Até a próxima, pessoal.